Vicente Ferreira da Silva nasceu em São Paulo em 1916 e morreu em São Paulo em 1963, num trágico acidente de carro. Portanto, nós estamos falando de um pensador brasileiro com uma vida breve e uma obra que, apesar também de relativamente breve, é bastante significativa para o tema que nós estamos tratando nessa série, que são as filosofias da história no Brasil. A formação de Vicente Ferreira da Silva foi, como a de muitos outros de sua época, em Direito, na tradicional Faculdade do Largo São Francisco, da USP. Contudo, ele se dedicou, por toda a sua vida, sistematicamente à filosofia, dos anos 30 até sua morte em 63. Ele se interessou, escreveu e ensinou sobre diversas áreas da filosofia, da lógica formal até a fenomenologia. Em 1945, por exemplo, ele fundou o Colégio Livre de Estudos Superiores, uma espécie de instituto para cursos livres de filosofia. Alguns anos depois, ele foi cofundador do controverso Instituto Brasileiro de Filosofia, dirigido pelo também controverso Miguel Reale, de quem ele era amigo pessoal, apesar das divergências em relação às opiniões políticas de seu amigo, particularmente em relação à adesão de Miguel Reale ao integralismo. Ele foi responsável, junto com Reale, pela realização do primeiro Congresso Internacional de Filosofia, em 1950. Portanto, nós estamos falando de alguém que esteve, de certa forma, envolvido com uma série de pequenos acontecimentos que informam sobre o desenvolvimento, até mesmo institucional, da filosofia no Brasil, de certa forma. É relevante lembrar que Ferreira da Silva, ele inicia a sua carreira na lógica, se interessando por lógica, e ele se torna, de forma muito precoce, assistente de ninguém menos que Quine, quando ele esteve no Brasil. Ele foi um dos primeiros leitores de Russell, de Whitehead, de Wittgenstein, e publicou a primeira obra de lógica simbólica no Brasil, em 1940, chamada Os Elementos da Lógica Matemática. E para o nosso tema, as filosofias da história, é relevante lembrar que, após um fértil período dedicado à lógica, portanto, ele se tornou leitor da filosofia clássica alemã e passa a se interessar por autores como Hegel, Schelling, Nietzsche, e a ontologia e a metafísica passam, pouco a pouco, a ocupar todo o seu espírito. E problemas como o tempo e a história vão se transformando em suas duas questões fundamentais. E um dos mais importantes intérpretes da filosofia clássica alemã, naquela época, Martin Heidegger, vai se tornar, então, uma espécie de bússola para caminhar no pântano, ou o que ele mesmo chama de a misteriosa floresta das aparições temporais. Martin Heidegger será a bússola para que Ferreira da Silva possa caminhar nesse pântano ou nessa floresta da metafísica do tempo e da ontologia da história. De Silvio Romero a João Cruz Costa, como o Júlio Canhada nos esclareceu no primeiro vídeo dessa série, a filosofia brasileira foi sistematicamente definida de modo negativo, como ensaísta, assistemática, pouco rigorosa, filoneísta, interessada somente em mimetizar as novidades oriundas da Europa. Desse ponto de vista, não haveria uma vocação metafísica entre os pensadores locais, o que finalmente, segundo Cruz Costa, descaracterizaria qualquer possibilidade de se pensar filosoficamente em português brasileiro. Seria preciso, portanto, um longo período de treinamento, de filologia, de comentário à tradição filosófica para então adquirir uma espécie de consciência filosófica. Alberto Guerreiro Ramos, em dois textos de 1957, publicados no Jornal do Brasil, um chamado Considerações sobre o Ser Histórico e outro, Considerações sobre o Ser Nacional, tipifica essa situação de um modo um pouco mais preciso, algo derivado de nossa condição colonial, segundo a qual o nosso modo de ser histórico adere ao modo de ser histórico das colônias. Seríamos, então, originalmente, poderíamos dizer, inautênticos, feitos de um punhado de ideologias exóticas, ao que de fato nos constituiria, uma espécie de punhado de ideias fora do lugar, para nos apropriar da expressão popularizada pelo ensaio de Roberto Schwartz. Apesar das diversas razões que levaram Guerreiro Ramos e Cruz Costa a esse diagnóstico cético quanto à nossa aptidão filosófica, não se pode ignorar a originalidade, igualmente filosófica, de uma Nízia Floresta, por exemplo, hoje estudada como uma precursora do pensamento político feminista, ou mesmo de um Vicente Ferreira da Silva, já que, em sua época, reconhecido internacionalmente como um estudioso da metafísica e um pensador metafísico. Da perspectiva cultural,
Da mesma forma que Hegel, por exemplo, torna Heráclito um pensador alemão, Ferreira da Silva torna Heidegger um pensador também brasileiro. Ferreira da Silva, de certa forma, observa questões de ordem universal de um ponto de vista particular, demonstrando que no Brasil há, sim, maneiras de se pensar problemas metafísicos. Embora todo pensamento devacie, claro, um rigor de alguma justificativa, a obra de Ferreira da Silva mostra que não haveria uma espécie de um lugar correto para se fazer filosofia. E o fato de que nós estamos no Brasil não seria nenhum grande impedimento a isso. Com efeito, a opinião de que Ferreira da Silva fora apenas mais um filósofo municipal, para usar os termos que o próprio Cruz Costa usava para designar Vicente Ferreira da Silva, essa opinião não é compartilhada entre muitos intelectuais contemporâneos dele. Oswaldo de Andrade, Guimarães Rosa, Wilhelm Flusser, Newton da Costa, Eudoro de Souza e o historiador Sérgio Buarque de Holanda dividem, por exemplo, para citar alguns, dividem com muitos outros a convicção de que Ferreira da Silva destacava-se significativamente de certa imaturidade própria à filosofia local de então. De fato, carecia de uma observação mais clara sobre nossa condição colonial, mas nem por isso deixávamos de ter alguns pensadores com o que nós podemos chamar de vocação filosófica. Sobre o que nós poderíamos chamar de filosofia da história de Vicente Ferreira da Silva, especificamente a partir dos anos 50, após a sua fase lógica, toda a sua obra está numa espécie de encruzilhada, formada pela radical contingência da temporalidade, por um lado, e por outro, a evidência da subsistência da existência. Isso é uma questão metafísica sobre o caráter histórico da realidade. Como estruturar logicamente isso que nós podemos chamar de historicidade, dado que ela afirma simultaneamente a passagem do tempo e a permanência da existência? Essa é a pergunta que anima Ferreira da Silva. E a hipótese que ele desenvolve para responder essa questão limita-se a uma tese metafísica de inspiração heideggeriana. O reconhecimento do caráter histórico da existência demonstra que não há uma espécie de perfil fixo para a realidade. Essa é a grande revolução do historicismo. Essa relatividade histórica, contudo, seria não apenas causada, mas fundamentada metafisicamente por algo que, sim, é fixo, a saber, isto que nós chamamos de historicidade, como expressão metafísica da onipresença dos poderes da temporalidade, do ponto de vista humano e do ponto de vista não humano. A historicidade, portanto, expressaria não somente a finitude da experiência humana, de um ponto de vista humanista, mas igualmente o seu aspecto infinito, no sentido de que ultrapassa a breve vida humana. A história é, ao mesmo tempo, a expressão da contingência e do aspecto, digamos que, curto da vida humana, do aspecto limitado da vida humana, mas, ao mesmo tempo, a história é uma expressão da possibilidade ou de algo que ultrapassa a vida humana. Nós falamos sobre história e sobre histórias que antecedem a nossa própria existência e antecedem muitas existências. Portanto, a história não é apenas um fenômeno de ordem temporal humana. Ela é um fenômeno de ordem temporal supra-humana, ou meta-humana, ou algo do tipo. E essa é a questão de Ferreira da Silva. Para Ferreira da Silva, a intransitividade da existência do tempo estaria, assim, em um plano que seria metafísico, e somente seria adequadamente reconhecida por uma investigação filosófica, ou melhor, mitológica e não historiográfica, porque estaríamos lidando com algo que ultrapassa os limites da existência e da agência humana. Essa reflexão de Ferreira da Silva sobre a natureza dos fenômenos históricos, ela é de um tipo meta-histórico, portanto. Termo, aliás, que ele usa em textos dos anos 50, e é digno de nota, alguns anos antes de Koselleck, por exemplo, usar o mesmo termo. A sua filosofia da história não é uma reflexão sobre a epistemologia histórica, sobre métodos para a historiografia, ou para a escrita da história. A filosofia da história de Ferreira da Silva é uma reflexão sobre a historicidade no sentido não meramente humanista, ou seja, não se trata da historicidade humana apenas, mas da historicidade humana, mas também e sobretudo não humana. O aspecto não humano que compõe isso que nós chamamos de história, ou que participa de fenômenos, ou de todos os fenômenos de ordem histórica.
Ou seja, se trata de uma teoria metafísica sobre os porquês da existência ser como ela é, a existência histórica. Em Introdução à Filosofia da Mitologia, um texto de 1955, Ferreira da Silva dá um passo à frente de Heidegger em sua investigação sobre a historicidade, e esse texto ele circula na sua época, ele é traduzido para outras línguas, bastante lido e discutido, e neste texto, basicamente, o que Ferreira da Silva faz é redefinir ou retrabalhar o mito de forma análoga àquela que fez Claude Lévi-Strauss, como uma maneira culturalmente variável de acessar aquilo que escapa à agência humana e que, de certa forma, pode ser visto de modo análogo, apesar da diversidade cultural em diversas culturas. Isso é o que o filósofo brasileiro chamou de o aórgico, sendo o tempo, ou a temporalidade, humana e não humana, um de seus efeitos, uma de suas manifestações primitivas, aórgicas, mais evidentes. Isto é, de acordo com a filosofia da história de Ferreira da Silva, a temporalidade humana e a não humana, ou seja, o aspecto aórgico do tempo, quer dizer, aquilo que escapa à agência humana ou à limitação humana, né? Isso seria o aórgico, tudo isso estaria enredado mitologicamente pelo tempo e, ao mesmo tempo, sendo o próprio tempo uma de suas manifestações mais evidentes. Mais precisamente, esse enredamento se dá pelo tempo passado, o qual, queiramos ou não, conspira sempre com o que nós chamamos, né, de futuro, o reino suposto da liberdade, né, que sempre reinstaura suas forças. Esse movimento de repetição do passado como futuro possui um papel metafísico central nessa compreensão mitológica de tempo e história de Ferreira da Silva. Esse movimento de repetição ao qual Ferreira da Silva se refere não diz respeito a um tempo cíclico em detrimento de um tempo linear em relação aos tradicionais esquemas de compreensão do tempo, como tempo cíclico e linear. Não é essa a questão para Ferreira da Silva aqui. O que Ferreira da Silva parece estar interessado em entender é por que ou o que constitui o fato de não haver um perfil fixo para a realidade. Ou seja, ele está interessado em entender como se constitui a contingência de modo fixo, de maneira que não haja nenhum perfil fixo para a realidade. Essa é a questão de Ferreira da Silva. E então eu tomo a liberdade de fazer uma citação de um pequeno ensaio que foi publicado no Diário de São Paulo em 1954, chamado A Ameaça do Passado, no qual me parece que ele resume, de certa forma, essa questão. Não uma resposta à questão, mas a questão. Abro aspas. O abismo do eterno retorno das formas pretéritas, o passado, portanto, pode se pôr como futuro. Um futuro que constituirá o cenário onde voltarão a se agitar as forças que uma vez já imperaram sobre a Terra. O mais novo e atual pode ser o mais antigo e arcaico, algo que está além da memória e da história, e que por isso mesmo se apresenta à consciência como um evento inopinado e desnorteado. Ou seja, se trata de uma crítica radical a qualquer tipo de progressismo, ou de melhoramento, ou de ideia de melhoramento histórico, mas ao mesmo tempo se trata de uma justificação, de uma tentativa de compreender a contingência, o porquê há a contingência, porque a contingência se constitui da forma como se constitui, como tempo e como história.